Bom, gente, na nossa última aula, nós vimos as disposições sobre o segurado empregado no regulamento da Previdência Social. E a última hipótese apresentada aqui como sendo pertencente à categoria de segurado empregado foi do trabalhador rural contratado em sistema de pequeno prazo. E eu trouxe para vocês a Lei 5.889, no que ela trata desse trabalhador em sistema de pequeno prazo, tá? Essa Lei 5.889, ela é o Estatuto do Trabalhador Rural, do Trabalho Rural. O artigo 14A, que foi colocado nessa lei em 2008, exatamente quando se teve a alteração da condição do segurado especial, que é aquele pequeno produtor rural, que no passado não podia ter empregado de jeito nenhum. E a partir de 2008, passou a poder ter empregados durante um período máximo de até 120 dias por ano. Não é que se tenha criado o trabalhador em sistema de contrato de pequeno prazo apenas para atender ao segurado especial, mas a criação desse trabalhador de pequeno prazo acontece no momento em que se mudam as regras no trabalho na área rural, tá? Então, o produtor que antes não podia ter empregados, que deixava de ser segurado especial, passou a poder ter empregados desde que não permanentes. Se cria, além dos já existentes nessa lei, que são o safrista, que está previsto aí nesse estatuto, se cria também essa figura do trabalhador rural. Nós vamos ver na instrução normativa, que vem na sequência, que nós temos no campo, além do trabalhador, que é um empregado contratado, por prazo indeterminado, nós temos o safrista, nós temos o boia-fria, o trabalhador volante, e temos também esse trabalhador agora em sistema de pequeno prazo. Então, o que nos diz o 14A do Estatuto? Diz que o produtor rural, pessoa física, tá? Ele pode contratar trabalhador rural por pequeno prazo para o exercício de atividades de natureza temporária, tá? A contratação do trabalhador rural por pequeno prazo, então o nome dele aqui, trabalhador rural por pequeno prazo, tá? Que dentro do período de 1 ano, superar 2 meses, fica convertida em contrato de trabalho por prazo indeterminado, tá bom? Então, um dado produtor só pode contratar esse trabalhador e ele ser considerado um trabalhador rural por pequeno prazo se o contrato não durar mais que 2 meses por ano. Se ultrapassar 2 meses por ano, esse trabalhador rural passa a ter um contrato por prazo indeterminado, para o contrato esse, tá, regido pela CLT, tá? Bom, olha como é interessante, a gente aqui vai ver que o que determina a filiação é o exercício da atividade remunerada. A gente já tem falado sobre isso. A filiação do segurado obrigatório decorre automática e obrigatoriamente do exercício da atividade remunerada. Então, trabalhou de forma remunerada, filiou, não tem querer. Só que aqui eles apresentam a filiação do trabalhador de pequeno prazo de uma forma diferente. Diz que a filiação e a inscrição do trabalhador de pequeno prazo na Previdência Social decorrem automaticamente da inclusão desse trabalhador pelo seu empregador na guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência, na GFIP, cabendo à Previdência instituir mecanismo que permita a sua identificação. Então, o que se está dizendo aqui? Que a filiação e a inscrição do trabalhador por pequeno prazo decorrem automaticamente da inclusão feita pelo empregador desse trabalhador na GFIP, que é um documento entregue mensalmente pelo empregador, que serve para informar a Previdência e serve para depositar o FGTS, tá? Então é estranho aqui, diz que a filiação decorre automaticamente da informação na GFIP, tá? Eu acho que isso não afasta a regra, que é assim, se eu tenho um trabalhador numa fazenda e ele está exercendo atividade remunerada, é filiado obrigatório à Previdência. Ele é filiado obrigatório à Previdência, tá?
Só que se ele não tiver informado na GFIP, ele deixa de ser filiado obrigatório à Previdência? Não, ele é filiado, porque o que determina a filiação é o exercício de atividade remunerada. Agora, eu não vou poder considerar esse indivíduo como trabalhador por pequeno prazo, ele vai ser um trabalhador, tá, como os demais empregados daquele, né, produtor pessoa física. Por quê? Porque ele não está na GFIP. Para ele ser trabalhador por pequeno prazo, filiação e inscrição são dependentes da informação na GFIP. Então, o contrato de trabalho por pequeno prazo, então olha aqui, contrato de trabalho por pequeno prazo deverá ser formalizado mediante a inclusão do trabalhador na GFIP, tá? E mediante a anotação da carteira de trabalho, livro ou ficha de registro de empregado, contrato escrito ou, né, inclui na carteira, né, a anotação dos dados relativos ao contrato, ou então mediante contrato escrito em 2 vias, tá? Um para cada parte, onde conste no mínimo expressa autorização em acordo coletivo ou convenção coletiva, identificação do produtor rural e do imóvel rural onde o trabalho será realizado e a indicação da matrícula do imóvel, identificação do trabalhador com a indicação do NIT. Então, esse trabalhador rural por pequeno prazo, ele vai ter um contrato de trabalho por pequeno prazo que vai ser formalizado mediante a inclusão dele, né, desse trabalhador na GFIP e também mediante a anotação da carteira, ficha de registro de empregado aqui, né? Aliás, vamos ver bem direitinho os es e os ou. Anotação na carteira e em livro ou ficha de registro de empregado. É uma das hipóteses de formalização. Ou então, contrato escrito em 2 vias, onde eu vou ter, né, a autorização para esse tipo de contratação, dada por acordo ou convenção coletiva. Eu vou ter a identificação do produtor e do imóvel e a identificação do trabalhador com o NIT, tá? Então, ele é informado na GFIP e ele vai ter carteira anotada, ficha de registro ou livro de registro com o nominho dele lá. Ou então, ele vai ter a informação em GFIP mais o contrato de trabalho com todas essas informações. A contratação de trabalhador rural por pequeno prazo, olha aqui, só pode ser realizada por produtor rural, pessoa física, proprietário ou não, que explore diretamente a atividade agroeconômica. Então, duração do contrato, máximo de 2 meses. Filiação e inscrição mediante informação na GFIP. O contratante só pode ser um produtor pessoa física. A contribuição do segurado, trabalhador rural contratado, né, para prestar serviço na situação de pequeno prazo, no máximo 2 meses para aquele empregador no ano, é de 8% sobre o respectivo salário de contribuição. Então, a contribuição do trabalhador de pequeno prazo, embora ele seja um segurado na categoria de empregado, e embora empregados possam contribuir com 8%, 9% ou 11%, a depender da faixa de salário de contribuição, esse indivíduo tem uma contribuição fixa de 8%. A não inclusão, olha só, do trabalhador na GFIP pressupõe a inexistência de contratação por pequeno prazo, sem prejuízo de comprovação por qualquer meio admitido em direito da existência de relação jurídica diversa. Então, o trabalhador não foi incluído pelo empregador na GFIP, não é contrato por pequeno prazo. Ele vai ter um contrato por prazo indeterminado, tá? Ele vai ser um empregado como os demais. Trabalhador de pequeno prazo também é segurado empregado, só que ele não tem contrato por prazo indeterminado. Mas se ele não foi informado na GFIP, ele passa a ser descaracterizado enquanto trabalhador de pequeno prazo. Compete ao empregador fazer o recolhimento das contribuições previdenciárias nos termos da legislação vigente, cabendo à Previdência Social e à Receita Federal do Brasil instituir mecanismos que facilitem o acesso do trabalhador e da entidade sindical que o representa às informações sobre as contribuições recolhidas, tá?
são assegurados ao trabalhador rural contratado por pequeno prazo, além de remuneração equivalente à do trabalhador rural permanente, os demais direitos de natureza trabalhista. Todas as parcelas devidas ao trabalhador de pequeno prazo vão ser calculadas dia a dia e pagas diretamente a ele mediante recibo. O FGTS deve ser recolhido também pelo empregador e poderá ser levantado nos termos da Lei 8.036, que prevê as hipóteses de saque do FGTS, tá? Então, aqui apresentamos o trabalhador de pequeno prazo e vamos agora para a instrução normativa. Só que na instrução normativa, eu não vou apresentar pela terceira vez aqueles segurados que nós já vimos na lei e no regulamento. Eu vou tentar só marcar as diferenças. Então, a instrução normativa, né, número 45, conforme eu já disse a vocês, é a instrução para benefícios, né? E quem faz prova para o INSS tem que percorrer essa instrução com muita atenção, tá? Então, o artigo 3º dessa instrução nos diz que é segurado na categoria de empregado, conforme inciso 1 do artigo 9º do regulamento da Previdência Social, aprovado pelo decreto 3048, de 6 de maio de 99, quem presta serviço a gente já conhece, né? Natureza urbana ou rural, é empresa em caráter não eventual, sob subordinação, mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Só que aqui aparece uma novidade logo no inciso 2. Também é considerado segurado na categoria de empregado o aprendiz, que vejam, ele não aparece mais como menor aprendiz. Até porque é um aprendiz que pode ter idade de 14 a 24 anos, sujeito à formação profissional metódica do ofício em que exerce o seu trabalho, observando-se que a contratação como aprendiz tem que atender os requisitos da Lei 10.097, da Lei 11.180, poderá ser efetivada pela empresa onde se realizará a aprendizagem ou pelas entidades sem fins lucrativos que têm por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional. Então, aprendiz é segurado obrigatório na categoria de segurado empregado. E ele é um jovem que tem entre 14 e 24 anos e é um jovem sujeito à formação profissional metódica do ofício em que exerça o seu trabalho. E a contratação do aprendiz pode ser efetivada pela empresa onde ele realiza a aprendizagem ou então por uma entidade sem fins lucrativos que tem o objetivo de assistência ao adolescente de educação profissional. Então, menor aprendiz a gente pode falar mais, né? Que é de 14 a 24. Então, eu tenho o menor aprendiz, mas eu tenho outros aprendizes. Então, aprendiz é segurado obrigatório na categoria de empregado. Também é segurado obrigatório na categoria de empregado o empregado de conselho, ordem ou autarquia de fiscalização do exercício de atividade profissional, na forma da Lei 5.410. Aí você vai dizer, poxa, ele trabalha numa autarquia, ele é concursado, ele fez um concurso para trabalhar naquele conselho, ele não é um servidor efetivo, já que é uma autarquia, tá? Existem ações judiciais discutindo essa questão, mas hoje, tá, administrativamente, se entende que empregado de conselho, empregado de ordem ou autarquia, né, de fiscalização profissional, é segurado do regime geral na categoria de empregado. Também é segurado empregado o trabalhador volante ou boia fria, que presta serviço, tá, agenciador de mão de obra, constituído como pessoa jurídica. Então, né, existe uma pessoa jurídica que agencia os trabalhadores para prestarem serviços para produtores rurais. Então, esse boia fria, o trabalhador volante, é um segurado empregado. Agora, quando eu tenho um agenciador pessoa física que agencia os boias frias, tanto os boias frias ou trabalhadores volantes, quanto o agenciador pessoa física, vão ser empregados de quem está tomando o serviço, portanto, todos serão segurados na categoria de empregados. Também é considerado segurado e empregado o safrista, o assalariado rural safrista, previsto naquela lei lá onde a gente viu o trabalhador, né, de pequeno prazo,
tá? Então, o safrista é um segurado empregado, observando-se que aqueles segurados que prestam serviço a empresas agroindustriais e agropecuárias, a caracterização, se urbana ou rural, vai se dar pela natureza da atividade exercida, conforme definido nesse parecer da consultoria jurídica do Ministério, caracterizando dessa forma a sua condição em relação aos benefícios previdenciários. Então, vamos aqui. Eu tenho, tá, o safrista como sendo um segurado empregado. Quanto a isso, não há qualquer dúvida. Entretanto, eu tenho que entender se esse indivíduo é um trabalhador rural ou é um trabalhador urbano, tá? Isso interessa, afinal de contas, é um regime só, o regime geral. Interessa no que diz respeito à aposentadoria por idade, porque se ele for configurado como trabalhador rural, ele vai ter direito a reduzir a idade para se aposentar em 5 anos, tá certo? Então, às vezes acontece de, quando eu tenho um safrista numa fazenda, trabalhando na colheita, tá? Sem dúvida ele é rural, ele vai ser um segurado empregado, mas sendo trabalhador rural ele se aposenta por idade com 60 anos o homem e 55 a mulher. Mas existem empresas agroindustriais, tá? Agropecuárias, onde esses indivíduos acabam exercendo atividade que não é atividade rural. Então, a natureza da atividade, não sendo de atividade rural, embora eles sejam segurados, empregados, eles não vão ser considerados trabalhadores rurais no sentido de ter a redução da idade para se aposentar. Então, é por isso que ele chama atenção para esse parecer da consultoria jurídica. Esse parecer diz que o que interessa é a natureza da atividade. Ele trabalha numa fazenda, tá? Mas ele trabalha, tá? No escritório, ele trabalha numa fazenda, mas ele trabalha, é uma fazenda que tem também uma parte de processamento industrial, uma agroindústria. Ele trabalha na parte industrial, ou ora ele trabalha num setor, ora ele trabalha no outro. Então, quando ele não é exclusivamente trabalhador rural, ele não vai conseguir reduzir a idade para se aposentar. Vamos lá. Também é segurado, empregado, a gente já viu, o trabalhador temporário, tá? Já vimos isso. Também já vimos que é segurado empregado o servidor, tá? Mesmo quando ele é ocupante de cargo efetivo, se ele não for amparado por regime próprio. Já vimos aqui, esse aqui é novo, tá? O 8 é novo, tá? Temos um indivíduo que é trabalhador aqui no Brasil, mas ele foi contratado no exterior para trabalhar no Brasil. Ele foi trazido do exterior para trabalhar no Brasil, numa empresa constituída e funcionando no território nacional, segundo as leis brasileiras, e esse indivíduo, receba ele em reais ou em moeda estrangeira, eu tenho que investigar o seguinte: ele é amparado pela Previdência Social do país de onde ele veio? Porque se ele for amparado pela Previdência Social do país onde ele veio, ele está excluído do regime geral. Mas ele está trabalhando no Brasil, não é amparado pela Previdência do país onde ele veio, ele vai ser segurado do regime geral na categoria de segurado empregado. Também é empregado o empregado de organismo oficial internacional estrangeiro funcionando no Brasil, salvo se esse indivíduo for protegido por regime próprio, que é o inciso 9, tá? Também é segurado empregado aquele que for contratado por titular de serventia da Justiça sob o regime da legislação trabalhista, tá? E qualquer pessoa que habitualmente preste serviços remunerados sob a dependência desse titular de serventia da Justiça, sem relação de emprego com o Estado. Então, o indivíduo é contratado por um titular de uma serventia judicial, tá? No regime seletista, ou o indivíduo presta serviços habituais a esse titular da serventia judicial, não tem vínculo nenhum com o Estado, ele vai ser segurado na categoria de empregado. Escrevente auxiliar contratado por titular de serviços notariais e de registros. Então, o titular de um cartório contrata auxiliares e escreventes.
esses auxiliares escreventes são segurados na categoria de empregados. Bolsista e estagiário que prestam serviço em desacordo com a lei serão segurados empregados, tá? Exercente de mandato eletivo, olha essa data aqui, ó. A partir de 19 de setembro de 2004, tá? Tendo em vista essa lei aqui, lei número 10.887, um exercente de mandato eletivo em qualquer esfera, quando não amparado por regime próprio, ele vai ser um segurado na categoria de empregado. Muito cuidado com o vereador, porque o vereador, desde que haja compatibilidade, ele pode continuar a exercer a atividade dele e exercer atividades do cargo eletivo. Se ele mantém as duas atividades, eu tenho que ter o seguinte cuidado. Vamos dizer que ele seja um servidor que foi eleito vereador, mas ele consegue continuar trabalhando no serviço público e exercer as atividades enquanto vereador. Se ele tem regime próprio enquanto servidor, esse regime próprio o protege enquanto servidor. Enquanto vereador, ele vai ser segurado do regime geral na categoria de empregado. É diferente. O deputado, por exemplo, o indivíduo é empregado de um banco e é eleito, tá? É deputado. Ele era segurado empregado, como deputado continua segurado empregado porque ele não tinha regime próprio antes de ser deputado. Ele é servidor público federal, protegido por regime próprio, e é eleito deputado. Tá? Ele, enquanto deputado, continua protegido pelo regime de origem. Ele está licenciado, ele não está exercendo essa atividade e vai ser deputado, então o regime que o protegia originalmente continua protegendo enquanto deputado. O vereador que exerce duas atividades, uma como servidor efetivo, amparado por regime próprio, e a segunda como, exercente de mandato eletivo, o regime próprio o protege tendo em vista a condição de servidor. Aqui ele vai ser protegido pelo regime geral. Vamos lá. Também é segurado como empregado, servidor exclusivamente comissionado, a gente já sabe, tá? Também, aqui ele fala separado do Estado, do servidor estadual, Distrito Federal, Municipal e do servidor da União. Por que que ele separou, dizendo que o exclusivamente comissionado é empregado, mas ele está o comissionado aparece em 2 itens? Porque no caso da União, isso vem desde 93, exclusivamente comissionado da União é segurado do regime geral na categoria de empregado há mais tempo. O exclusivamente comissionado nas outras esferas é segurado do regime geral desde a emenda 20 de 98. Vamos lá. Também, temos aqui como segurado empregado aquele que é servidor contratado para atender excepcional interesse público, contratado por tempo determinado. Também quem ocupa emprego público é segurado empregado, tá? Aqui nós temos o brasileiro civil que presta serviço à União no exterior em repartições governamentais brasileiras lá fora, Esse indivíduo vive no exterior, foi lá contratado, tá? Ele é lá domiciliado, lá contratado e vai trabalhar para as nossas repartições governamentais oficiais no exterior. Ele é um segurado empregado. O auxiliar local, tá? Ele vai ser segurado empregado no âmbito do regime geral, desde que proibido de se filiar à Previdência do país de domicílio, tá? Também é segurado na categoria de empregado aquele indivíduo que seja brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado, vai trabalhar no exterior, numa empresa lá no exterior, mas cuja maioria do capital votante pertence a uma empresa brasileira, uma empresa, nacional, tá? Quem no Brasil presta serviço à missão diplomática estrangeira, não amparado por regime próprio, vem para o regime geral. Tá? Aqui temos, o brasileiro civil que trabalha para a União lá no exterior, no âmbito de organismos oficiais internacionais, se não protegido por regime próprio, segurado, empregado do regime geral. Trabalhador rural contratado por produtor rural, pessoa física, naquela sistemática de pequeno prazo, é segurado empregado no âmbito do regime geral. Então aqui, gente, nós encerramos as disposições sobre o segurado empregado que vocês encontram na instrução normativa número 45. Até a nossa próxima aula.